Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar aí, viajar com os astros pela semana que vai do dia 3 ao dia 9 de novembro. Já estamos em novembro, quase fechando o ano, né? Já estamos com o Sol no signo de Escorpião, mas ainda vivendo a alunação libriana. E a gente vem de uma lua crescendo no signo de Aquário, que pediu que a gente limpasse as dores do passado, né, os ressentimentos, as más águas, para não contaminar os nossos relacionamentos e seguir aí adiante, renovando o nosso futuro, né, que é a lua que cresce em Aquário, ou seja, as ideias de futuro crescem, né, mas sem as mágoas e os ressentimentos aí do passado. Seguir mais leve, mais solto, né? E tendo essa necessidade de fazer esses ajustes que a gente já vem lá da dupla lunação virginiana, né? Mas dentro das relações, agora já na lunação libriana. E essa semana a gente tem a lua cheia, super lua cheia, né? No signo de Touro, com o Sol no signo de Escorpião, que acontece na quarta-feira, no dia 5/11, às 10h19 da manhã. Que é uma lua que ela provavelmente vai ser bem grande, porque como Lilith está em Escorpião e Touro é o signo que se opõe, né, a Escorpião, a lua estará oposta a Lilith, portanto, se Lilith é o ponto mais longe da Terra, né, a lua está num ponto bem próximo à Terra, portanto, ela parecerá maior. Então, a gente tem essa lua cheia aí no signo de Touro, trazendo para a gente uma ideia muito interessante, né? Ela transborda emoções, obviamente, porque Touro é regido por Vênus, fala de afeto, fala de relações, fala também das questões financeiras, né? Transborda toda essa questão emocional ligada às questões de recursos e também nas questões de relação e afetivas, mas são transformações necessárias que a gente precisa fazer, né? Porque ela transborda essas emoções, revelando pra gente aí muito daquilo que a gente está apegado, né? Aquelas coisas que muitas vezes a gente leva esse apego ao ponto de haver a necessidade de controle, de passionalidade, de ciúme para manter aquilo, como se a gente tivesse o controle sobre a perda, né? Se a gente tiver o controle ali do outro, né? Ou do nosso dinheiro aí na lupa, a gente não perde, a gente não fracassa. E na verdade isso não acontece, isso é uma ilusão, né? A gente dentro das relacionamentos, quanto mais você prende, quanto mais você controla, menos você tem, né? E dentro dessa perspectiva também a questão financeira, quanto mais você se lida com dinheiro, se relaciona com dinheiro de uma forma em que os recursos te fazem escravo, né? Escravo da necessidade de ter aquilo, o que a gente conquista, a gente não consegue usufruir, porque a gente tem receio de perder, de ficar sem recursos, então a gente fica poupando, fica acumulando, fica guardando, né? E essa lua cheia em Touro vindo lá de Escorpião, o Escorpião tá falando assim, gente, a vida é finita, né? Bora aí parar de acumular tanto e não usufruir da vida, não ter prazer da vida, porque cada vez que você acumula mais e que você retém mais e que você quer controlar mais dentro da relação, você acaba perdendo. E a vida é curta, né? Diante da finitude da vida, a gente tem que usufruir dos recursos que a gente conquista, né? E não ficar só guardando banco, guardando banco, guardando banco e poupando o tempo inteiro, né? A gente também tem que usufruir. Óbvio que a gente não vai esbanjar, nem gastar mais do que ganha, não é isso. É uma questão de equilíbrio, porque também não adianta só acumular o dinheiro e não ter prazer com a vida. Não adianta só controlar o outro e não e acabar perdendo a relação, tirando o prazer de amar. Né? Então, essa lua cheia ela vai trazer essa percepção para a gente, ela vai transbordar essa perspectiva de que quanto mais a gente prende, né, as pessoas, e quanto mais a gente retém o dinheiro, menos prazer a gente tem dentro das nossas relações e com relação à questão dos gastos, dos nossos recursos que a gente conquista aí com tanto suor, né? Então a gente tem que conquistar, tem que saber ganhar dinheiro, tem que saber gastar dinheiro também, né? Dentro daquela perspectiva, nunca gastando mais do que se ganha, obviamente, né? E aí a gente tem dentro dessa semana
essa ideia de relacionamentos, de finanças, vindo aí de uma lua crescendo no signo de Aquário, falando para a gente poder perdoar aí o passado e seguir adiante mais livre, leve e solto, né? E a gente tem na terça-feira, dentro dessa perspectiva ainda da lua crescente no signo de Aquário, porque a lua cheia no signo de Touro só acontece na quarta-feira, então esses aspectos que eu vou falar e dessa mudança de energia de Marte acontece na terça-feira, então ela ainda está dentro dessa energia da perspectiva da lua crescendo no signo de Aquário. Então a gente tem aí o Netuno retrógrado em Peixes a 0h59 da terça-feira, no dia 4, fazendo um trígono belíssimo para o Marte no signo de Escorpião, que depois que ele ingressar em Sagitário, ele ainda vai fazer um sexto para Plutão, né? E vai fazer também uma oposição para Urano. Então Marte está bombando essa semana. Então o que acontece com esse Netuno aí na terça-feira retrógrado no signo de Peixes, fazendo esse trígono para Marte no signo de Escorpião? São duas coisas basicamente. Uma é que é possível que a gente tenha atitudes mais compassivas, né? Atitudes em que a gente vá fundo e perdoe profundamente as outras pessoas, né? Que a gente tenha essa coragem de fazer, de abrir esse perdão, mas diante do quê? Diante de uma mudança de atitude, Marte em Escorpião. É para que esse perdão seja válido, para que ele se consolide, é necessário haver uma mudança de atitude. Então, dentro das questões de relacionamento, em que a gente tem a necessidade de desapegar do passado para seguir adiante mais livre, leve e solto, a gente também precisa, dentro dessa perspectiva, perdoar o passado, mas botar algumas condições no sentido de que esse perdão, ele só se solidifica, ele só se instala efetivamente se houver uma mudança de atitude, ou seja, para que os equívocos, para que as dores, para que a ferida se cure, mas que você se liberte, obviamente, né, porque é uma libertação quando a gente perdoa, mas que a gente também não seja vítima da mesma situação novamente. Então é preciso que aquilo não corte de novo onde a cicatriz, onde a cura aconteceu, né? Então é importante que haja uma mudança de atitude do outro ou sua, depende de onde está acontecendo o perdão aí. Ou seja, não adianta nada a gente conceder o perdão ou ser perdoado e continuar fazendo a mesma coisa e continuar magoando e machucando no mesmo lugar e só ficar esperando que o perdão aconteça. Então é preciso fazer uma mudança de atitude aí, né? Então, dentro dessa perspectiva também de Marte e Netuno, Marte é atitude, né? É fazer profundamente em Escorpião, né? Você vai fazer, você tem atitudes profundas, determinadas, apaixonadas, né? E dentro da ideia de fazer um trígono com o Netuno, um retrógrado no signo de Peixes, é ter uma crença, uma autoconfiança baseada na fé. Sabe aquela história de tipo assim, eu acredito tanto que vai dar certo, eu acredito tanto que eu coloco tanto meu corpo e minha alma naquela situação, que é o Marte em Escorpião, e a minha fé é tão inabalável de que aquilo vai funcionar, que acaba funcionando, que acaba dando certo, né? Então é uma autoconfiança baseada na fé, né? Em que a gente também tem que agir. Então você está vendo que tem sempre uma condicionalidade, né? A gente tem que agir, não orar e vigiar. Né? Então a gente tem que agir com profundidade, com paixão, com determinação, tudo isso é Marte em Escorpião. Cirurgicamente, né, estrategicamente, pensando bem no que a gente vai fazer. E aí, junto com esse Netuno, também tendo confiança, tendo fé, que as coisas vão realmente acontecer como a gente está trabalhando para que elas aconteçam. Né? Só que o que acontece? Esse Marte que está lá em Escorpião, no mesmo dia, às 10 horas da manhã, ingressa em Sagitário. E aí essa autoconfiança aumenta muito, né? Porque o Sagitário, ele é um signo que é tido por ser sortudo. E a ideia do sortudo do Sagitário vem muito da ideia que ele acredita tanto que vai dar certo, ele tem tanta confiança na sua jornada, nos seus passos em que ele vai dando, né? Que ele vai caminhando e o caminho vai se abrindo. Simplesmente pela pura coragem de caminhar, né? Que aí seria a questão do Marte aí, coragem de caminhar na direção do seu propósito, que aí é o Sagitário. E aí esse entusiasmo amplia para quê? Para a gente começar coisas, fazer planos, iniciar novos caminhos, né? Começar coisas novas. Só que o que acontece? Esse Marte em Sagitário, ele logo recebe uma advertência lá de Urano retrógrado no signo de Gêmeos, fazendo uma oposição para ele, olhando para a cara dele, falando assim, olha só, não é só porque você acredita, porque você tem fé, porque você é entusiasmado, porque você é otimista, porque você é positivo, que as coisas vão dar certo. É preciso o quê?
antes pensar, planejar, organizar as coisas, porque a dispersão diante de um bando de coisa que você quer fazer pode te levar a dar um passo maior do que a perna, pode te precipitar a fazer coisas que você inicialmente não tem uma ideia muito clara de direção. Então, essa ideia do Marte em Sagitário com o Urano no signo de Gêmeos, né, ou botando aí essa oposição e considerando esse Netuno fazendo um bom aspecto com ele ainda em Escorpião, é como se fosse assim, é bom você ter fé, é bom ser otimista, é bom ser entusiasmado para começar coisas novas, mas é preciso um plano, é preciso pensar, é preciso refletir melhor sobre o assunto, né? Por quê? Porque senão você vai acabar dispersando, você vai acabar se perdendo diante de tantos objetivos que você deseja alcançar. Então, para você ter sucesso, não adianta só ter fé, positividade, sabe? Você precisa saber o quê? Com Marte, a direção. Então não adianta ter pressa, querer fazer tudo correndo, correr no seu caminhar para o caminho ir se abrindo, né? Porque isso pode acontecer, mas é importante que você tenha consciência que é preciso planejar antes. E antes de planejar, é preciso saber qual é o objetivo. Porque não adianta só você ter uma ideia que te deixa entusiasmado, que você quer começar uma coisa nova, que você quer iniciar até um relacionamento novo, né, dentro dessa questão de Libra aí que a gente está, ou uma nova jornada, se você não sabe qual é a direção, qual é o seu objetivo, o que você quer com isso. Então é preciso fazer essa ideia inicial, ela precisa ser burilada, ela precisa ser elaborada para poder a gente saber a direção e seguir na direção correta. Aí no dia 5, na quarta-feira, a gente tem essa lua aí, em uma super lua, ela está exaltada, né? A lua em touro fica exaltada, fica poderosa, fica linda, fica maravilhosa, é como se fosse uma mulher grávida lá, né? E faz essa oposição para o Sol lá no signo de Escorpião, fazendo a lua cheia às 10h19 da manhã no dia 5, né? Observem a lua essa semana, do dia 3 ao dia 9, porque ela estará linda, transbordando aí essas emoções, mas também pedindo que a gente exija menos controle, menos garantias da vida, né? Confie mais, tenha mais fé, porque inclusive essa lua cheia ela estará em bom aspecto com os nodos lunares, né? Com o nó do norte no signo de Peixes e o nó do sul no signo de Virgem. Então, falando, olha, confia mais, acredita mais, não precisa ficar vigiando as pessoas que você ama, porque você tem medo de perder elas, por insegurança sua, né? É um problema mais seu, né? Tem até uma parábola interessante que um netinho perguntou, a avó, ele viu, né, a avó saindo com as amigas para o shopping, depois ela saindo com as amigas ou com os amigos também para ir jogar cartas e não sei o que, e ele chega para o avô e fala assim, vovó, você confia na vovó saindo sozinha assim, sem você e tal, não sei o que? E aí o avô fala pro neto, né, que é um grande ensinamento, que não é uma questão de confiança no outro, é uma questão de confiança em quem nós somos, né, no valor que nós temos para outra pessoa. E que a pessoa não fará nada para nos trair simplesmente pelo valor que nós temos para aquela pessoa, e não exatamente se a gente confia ou não nela, né? Então, dentro dessa perspectiva, soltar esse controle, essa garantia, porque não adianta nada a gente ficar perseguindo o outro. Onde é que você está? O que você está fazendo? Por que você está falando com fulano? O que você está, né? Ficar policiando a outra pessoa. Então, dentro dessa perspectiva, o amor ele não pode ser um aprisionamento, ele tem que ser libertador. E como a gente vem falando desde lá de Virgem, agora em Libra, ele precisa ser uma escolha diária. É uma escolha de hábitos diários. Você tem que todo dia levantar e falar, eu escolho ficar, eu escolho amar, eu escolho ficar ao lado dessa pessoa do jeito que ela é e trabalhar dentro de mim as melhores formas para poder lidar com ela, sendo que às vezes em que, colocando certos limites, obviamente, que a esse limite for ultrapassado, é preciso ter uma conversa e explicar exatamente qual que é o melhor procedimento dentro daquela situação. Né? Mas é necessário que a gente não queira mudar a outra pessoa, porque a outra pessoa não vai mudar porque eu quero que ela mude, né? Ela muda só se ela quiser, e mesmo assim a essência permanece. Então, se a gente ama aquela pessoa, é importante amá-la do jeito que ela é e não ter essa necessidade de controle e que é gerida pelo medo da perda, né, que vai acabar levando a ciúmes, passionalidades, etc. E lembrando também que essa questão se estende a
a ideia dos recursos, né? Dos recursos materiais que a gente tem, que muitas vezes a gente trabalha muito a vida inteira, guarda dinheiro, tem um montão de dinheiro dentro no banco, mas não viaja, não usufrui, não tem momentos de prazer que o dinheiro pode proporcionar. Então é para a gente também ficar ligado nessa situação para que a gente não se torne escravo do dinheiro e tenha uma relação de maior usufruto desse dinheiro, né? Que a gente conquista aí. Porque a conquista que a gente tem que usufruir dela. A gente não tem somente que guardar, né? E nem ficar deixando, depois que a gente morrer, vou deixar para meus filhos, deixar para os meus netos e etc. A gente tem que usufruir das nossas conquistas, né? Porque é isso que o universo quer da gente. Aí a gente tem o Marte recebendo um sexto de Plutão lá no signo de Aquário. Marte já no signo de Sagitário, na quinta-feira, dia 6. A gente tem esse aspecto muito bonito no céu, que fala de regeneração, que fala de recuperação, que fala, inclusive, de recuperar a direção da vida, recuperar o propósito, recuperar... aí é que está a ideia, né? Ele fez aquela oposição lá com o Urano no signo de Gêmeos, falando, primeiro você tem que saber a direção, né? E a gente tem os dois regentes de Escorpião aí, onde está o Sol, fazendo um bom aspecto entre signos, né, que falam de liberdade, que falam de amplitude, de expansão, de abertura, de visão de mundo, né, de propósito. Então, a gente realmente encontrar esse caminhar, encontrar esse seguir adiante aí, caminhando que o caminho se abrirá, né, com confiança, mas desde que a gente saiba para onde a gente está indo, qual que é a direção que a gente deseja, né? Então, há também dentro desse aspecto uma força monumental de renascimento, de libertação, de transmutação, de poder pessoal muito grande para a gente poder seguir adiante mais leve, mais livre, mais solto, mais feliz, mais entusiasmado, mais otimista, né? Dentro dessa perspectiva do Sagitário na direção do nosso futuro. Então, é um impulso muito grande depois da Lua crescente no signo de Aquário, para a gente seguir na direção do nosso futuro com um objetivo ligado ao nosso propósito, né? Então é muito, muito bonito isso aí que acontece no céu na quinta-feira. E também fala de renovação, e pode falar de renovação dentro das relações, né? Da nossa relação com as questões financeiras, e de movimentar a vida nesse sentido de usufruir mais dela, de ser mais feliz, né? Porque o Marte em Sagitário, ele quer ser feliz, ele está entusiasmado com a vida, ele é otimista, né? Ele quer, para frente que se anda. Então, aí a gente tem, na sexta-feira, o Urano retrógrado no signo de Gêmeos, né? Ele chega no limite do início do signo de Gêmeos e volta para Touro, às 23 e 31, no dia 7 de novembro. E essa volta aí de Urano para Touro é simplesmente uma alinhavada final que a gente terá para poder a gente revisar aqueles assuntos em que ainda existem coisas estagnadas na nossa vida para ganhar uma certa movimentação, né? Então são terrenos ainda muito estagnados que precisam se mover, se movimentar, quebrar, romper com situações aprisionadoras e situações que podem causar problemas na nossa vida e que a gente fica mantendo, a gente não solta, a gente se apega àquilo. Então, considerando a lua cheia no signo de Touro, trazendo também essa mensagem, é importante que a gente se liberte de tudo aquilo que não nos abraça mais, né? E seguindo adiante com uma nova vida aí, com essa lufada de novos ventos aí vindo de Plutão, em Aquário, fazendo um bom aspecto com Marte no signo de Sagitário, né? Aí, nesse mesmo dia, a Vênus, que estava lá em Libra domiciliada, entra no seu exílio escorpiano às 19h39, no dia 6, né? Desculpa, eu pulei um dia 6, eu já falei do dia 7, agora eu voltei para o dia 6. No dia 6, a Vênus ingressa no signo de Escorpião às 19h39, e aí tem dois lados, né? Porque Vênus em Escorpião é paixão, é entrega de corpo e alma nas relações, né? Intensidade, aquele momento mais sexual da relação e tudo mais, né? Então ele fala muito dessa entrega, dessa união entre as pessoas, mas também a Vênus em Escorpião, por estar em seu exílio, dentro da ideia do Escorpião, tem muito receio por ela reger Touro, né? Ela tem muito receio da perda.
E aí, o lado negativo de Vênus em Escorpião é a passionalidade, o controle, os ciúmes. E a gente, nesse momento, pede, né, o Sol, na verdade, o céu, na verdade, pede para soltar esse controle, né, confiar mais na vida, né, compreender que todo ciclo se encerra quando cumpre o seu propósito. Então, a gente não tem controle sobre os ciclos da vida, né? Então, tem morte, renascimento, finais de relacionamento, começos de relacionamento. Então, tudo isso, dentro da ideia do Escorpião e do Touro, é para compreender que todo final sempre é um novo começo, né? Vamos dizer assim, quando uma árvore ela chega a dar frutos, ela chega no seu ápice, que seria até a ideia da lua cheia, né? Mas aí, quando esse fruto não é colhido, ele não serve mais para estar ali, ele começa a apodrecer, ele cai. Quando ele cai, ele vira recurso, ele vira insumo, né? Ele vira adubo para as próximas sementes, né? Ele vira até adubo para a semente do próprio fruto que caiu, né? Então é sempre algo que morre para que algo nasça. Então toda vez que algo morre, algo vem nascer, né? Dentro do tarô a gente tem isso também. A torre vem antes da estrela, ou seja, quando há uma dissolução de alguma coisa, a gente sempre tem uma luz no fim do túnel para um novo começo, e é um grande aprendizado diante dessa ideia, né? E aí a gente tem no sábado o Plutão em Aquário fazendo uma quadratura para Vênus no signo de a Vênus está no signo, já estará no signo de Escorpião, a 0h43 no dia 8/11, e ela ingressando aí nesse signo de Escorpião, fazendo essa quadratura com Plutão no signo de Aquário, fala de rupturas, né? Fala de um ponto máximo que uma situação alcança, né, dentro dessa ideia do luz e sombra, né, de algum fim que é um começo, é a ruptura que leva à cura, né, algo se quebra, né, por quê? Porque principalmente dentro das relações abusivas, né, porque tem muita posse, muito ciúmes, muito controle, então é como se fosse um rompimento dessa situação para uma libertação, né, o rompimento para a libertação vem do Plutão no signo de Escorpião, que rege essa Vênus, desculpa, o Plutão no signo de Aquário, que rege essa Vênus que está no signo de Escorpião, falando, ó, basta, chega, né? Toda aquela relação que é baseada em controle, que é baseada em medo do abandono, elas podem chegar a um limite, né? Gerando crises nas relações. E essas crises, elas serão altamente transformadoras por causa de Plutão, né? Exigindo uma libertação emocional, pois o verdadeiro amor, ele não aprisiona. Ele é libertador, ele é uma liberdade que a gente tem de escolher estar ali, de escolher amar aquela pessoa. Então não pode ser uma obrigação, não pode estar baseada em serviço, não pode ter baseado em condições, é amar livremente. Então é buscar romper com situações aprisionadoras buscando a libertação, ou transformar, se não for possível transformar essa relação que é mais controladora, abusiva, ciumenta, passional, né? Se não for possível transformar essa relação em uma relação mais tranquila, mais harmoniosa, mais pacífica, é necessário que essa relação, né, é necessário dentro desse, é uma oportunidade, né, é uma indicação do céu que esse momento traz e favorece a esses rompimentos acontecerem, né? Especialmente para as relações que são tóxicas, né? O poder pessoal, ele surge, né? Ele renasce, ele aparece, ele é revelado dentro dessa quadratura quando a gente se recusa a permanecer em relacionamentos que são tóxicos para a gente, né? Ou em situações até de relação com o próprio dinheiro que são tóxicas para a gente, no sentido de que a gente se escraviza ao dinheiro, serve ao dinheiro em vez de ser o contrário, de fazer o dinheiro trabalhar para a gente e a gente usufruir daquilo que a gente conquista, né? Mas sempre buscando transformar essa relação antes de romper, finalizando um ciclo, né? E percebendo também que o que não te abraça, ele te aprisiona. Se não te abraça e você permanece, você tá preso ali, você está aprisionado por vontade própria ainda por cima, né? Então, o verdadeiro desapego dessa situação ou finalização dessa situação, ela não significa um fim, né? Mas sim um renascimento. Então, é essa grande lição que o Plutão em Aquário traz para a gente aí, fazendo essa quadratura para Vênus em Escorpião a 0h43 do dia 8/11. A gente tem, finalizando aí no domingo, no dia 9 de novembro, o Mercúrio iniciando seu movimento retrógrado no signo de Sagitário, às 16h01. O Mercúrio fazendo esse movimento retrógrado é muito bom para aquele aspecto lá do começo. Inclusive, ele é regente de Urano,
retrógrado no signo de Gêmeos, que faz a oposição ao Marte no signo de Sagitário. Então, o Mercúrio ficando retrógrado no signo de Sagitário no final de semana, ele coloca um pouquinho de freio nesse movimento da gente querer e com toda força, com toda, como é que fala? Com toda sede ao pote, né? Para começar alguma coisa nova sem um objetivo, sem uma direção. O Mercúrio ficando retrógrado, ele busca o quê? Replanejar, repensar, reorganizar, revisar. Dentro de Sagitário, ele vai querer fazer isso com sabedoria, ele vai fazer isso através de revisar cursos também que a gente fez e que podem ajudar nesse processo, revisar aprendizados, revisar várias coisas importantes para que a gente consiga planejar uma rota, né? Apontar nossa flecha aí de Sagitário para uma direção mais assertiva, mais correta, mais que adiante a gente não se arrependa de ter se precipitado e dado um passo maior do que a perna. Então, essa retrogradação de Mercúrio em Sagitário, nesse momento, é muito importante para que a gente não saia aí dando tiro para tudo quanto é lado, né? Percebendo que a gente precisa planejar primeiro antes de agir e colocar a ideia, as múltiplas ideias que nós temos aí na cabeça, plasmá-las na realidade, né? Transformá-las dentro da materialidade, tá bom? Então, essa semana é isso. Tá sendo muito difícil fazer vídeos menores do que 20 minutos, então, para poder serem postados no Instagram. Sempre que eu conseguir, eu vou postar. Quando eu não conseguir, as postagens estarão direto, os links, né, nos stories, vocês podem clicar lá, que aí vai ser redirecionado para o YouTube, ou então no link da bio também. Vocês podem entrar no link da bio, vai estar sempre lá, vídeo do céu da semana, de tal dia, você clica ali, ele também te redireciona para o YouTube, tá bom? Aqui embaixo tem um texto maravilhoso que vocês devem ler, porque tem informações muito importantes aí, bem detalhadas, com datas, horas, etc. Né? Aperta a bolinha aqui em cima para vocês poderem para se inscrever aqui no canal. Aperta o sininho quando vocês fizerem a inscrição, para poder ser notificado sobre os vídeos, né? Dá um joinha pra gente aí, para poder esse vídeo ser enviado para outras pessoas também. E eu estou aí, visite o site www.astrolumine.com.br, eu estou aí para vocês, para tiragem de tarô, mapa numerológico, mesa de São Miguel Arcanjo, mapa astral, tarô e muito florais e muito mais, tá bom? Radiestesia terapêutica, tá? Cada coisa maravilhosa. É só entrar em contato pelo direct ou pelo telefone que tá aqui embaixo, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, boa semana, que seja altamente transformadora e desapega que a vida flui, tá bom? Beijão, tchau, tchau.